Vamos abrir a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Eu gostaria de fazer uma leitura inicial, na verdade faremos duas. O foco desta leitura será os versículos de 14 a 18, mas para nós aprendermos uma compreensão melhor, eu vou pedir para nós lermos a partir do versículo de número 11, a partir do 11 até o final do capítulo, verso de número 22. Um texto muito rico, muito belo, nos traz algumas reflexões básicas aqui que nós vamos ponderar. Efésios, capítulo 2, versículos de 11 a 22. É a primeira porção que nós leremos. Depois nós leremos uma segunda que eu anunciarei. Efésios 2, de 11 a 22. Vamos ler juntos, vamos tentar ler juntos. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário e dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém. Há uma bela descrição do apóstolo Paulo aqui da igreja de Deus. A realidade da igreja cristã é demonstrada aqui. E nós vamos, baseado em algumas verdades contidas aqui, refletir sobre um dos temas específicos que nós começamos a partir de hoje, não é? Nós temos já há mais de um mês reestudado sobre como a fé cristã é um instrumento para a reforma e restauração da criação de Deus, da vida das pessoas, da nossa realidade. Na parte anterior, que foi a primeira, nós lançamos os fundamentos bíblicos e teológicos para isso, para uma atuação missional da vida da igreja, né, que pode ser resumida basicamente em nós pensarmos toda a nossa atuação como igreja e como cristãos, como instrumentos da renovação, da reconstrução que Deus está fazendo, da redenção. Nunca perder de vista esse olhar, né? Senão a gente perde o propósito até vocacional nosso. E assim nós trabalhamos estes conceitos. A partir de agora, nós vamos estudar temas específicos, áreas específicas da vida humana, da sociedade humana, e de que maneira o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo toca estas questões. Diferente do que nós estamos acostumados, a ênfase não vai ser na atuação da igreja enquanto instituição de corpo de Cristo, um trabalho interno nosso. Nós fizemos aquela distinção logo no início, eu creio que vocês se lembram, da missão da igreja essencial como sendo de formação de discípulos,
e o nosso papel enquanto cristãos na sociedade e agentes do reino. Esta distinção é importante. Hoje eu estava vendo uma pessoa que eu conheci, um seminarista, publicou nas mídias sociais uma citação do reverendo Heber Júnior, que fez referência a uma conversa que nós tivemos antes, quando eu estive lá no Rio de Janeiro, falando em uma conferência teológica. E é muito bom, né, a gente ver que algumas ideias que a gente tem também é expressada por outras pessoas com capacidade maior, né, de capacidade acadêmica e tudo. E o reverendo Heber Júnior, naquele livro, teria dito o seguinte, que a igreja tem que estar atenta para não perder de vista que o seu foco ministerial é aquilo que é de competência exclusiva dela como igreja. Porque há muitas coisas que nós podemos fazer como igreja, mas algumas destas coisas, elas também podem ser feitas por outras instituições. E por isso que a igreja, isso fica mais claro, para mim, pelo menos, ficou mais claro, quando a gente está num contexto missionário, do início, na plantação de igreja, que as necessidades são tantas, que você pode se perder no meio de tantas necessidades. Então, a importância imperativa de nós focarmos na atividade que é essencial da igreja, ou seja, aquela atividade que, se a igreja não fizer, ninguém mais vai fazer no lugar da igreja, que é fazer discípulos de Cristo de todas as nações. Essa é uma atividade essencial da vida da igreja. Agora, como nós falamos anteriormente, fazer discípulo não significa simplesmente fazer uma pessoa religiosa, alguém que sabe ler Bíblia, que sabe orar, né, que conhece as perguntas do catecismo, sabe responder doutrinas. Esse é um aspecto teológico importante, realmente isso é a igreja quem vai ensinar, não há outra instituição para fazer isso. Mas fazer discípulo significa fazer um seguidor de Cristo. E seguir a Cristo implica ter toda a nossa vida perscrutada pela palavra de Deus e todas as nossas relações afetadas e redirecionadas, reconduzidas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Não é preciso fazer muito esforço para perceber que isso ultrapassa a nossa experiência religiosa. Isso vai entrar no nosso cotidiano não religioso, entre aspas, entenda aqui, né? Quando eu estou dizendo não religioso, porque não tem a ver com uma liturgia, com uma oração. Passa pela nossa relação familiar, relação marido e mulher, relação pais e filhos, passa pela nossa relação trabalhista. Como é que eu vou interagir com os meios de produção, com a competitividade do mercado? Passa pela minha relação com riquezas, com dinheiro, com posses, com educação, com política, com artes, entretenimento, férias, ou seja, todo o escopo da nossa vida. Será que eu estaria exagerando se eu dissesse que nós temos sido um tanto quanto negligentes em relação ao ensinamento cristão sobre as outras áreas da vida? Parece que a nossa necessidade de questões básicas e espirituais é tão grande que a gente nunca sai desse exercício. A gente sempre fica trabalhando nas questões ligadas à Bíblia, à oração, a conteúdo teológico, a saber quem Deus é para a nossa vida, que a gente parece não consegue passar para os outros capítulos, não é? Os capítulos da segunda-feira, da terça-feira, da quarta-feira, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, do horário do almoço, do horário de bater cartão. Parece que a gente não consegue. No máximo, tenho a impressão, é que nós temos uma ética geral de bom comportamento, trabalho duro, bom testemunho nesse sentido, não é? Mas somos muito superficiais em avaliar o restante. Pois bem, o desafio que nós temos diante de nós é considerarmos especialmente áreas que foram levantadas pelo autor, o Samuel Logan, do livro que temos estudado, que reformado quer dizer missional, são áreas que particularmente têm estado afetadas pelo mal, pelo pecado em nossa sociedade contemporânea. Confesso para vocês que, vendo este material e lendo, não tem como eu não me sentir profundamente desafiado e até mesmo inadequado para trazer esses estudos para vocês, porque, como eu dizia para alguns colegas, e falava isso também quando estava lá na Albânia, dizendo, eu me tornei e sou um bichinho eclesiástico, não é? Se você preferir, em linguagem vulgar da igreja, a gente diz barata de igreja. O bichinho eclesiástico é precisamente aquela pessoa que se identifica muito com esse ambiente. E aí, pasmem, né? Os personagens com os quais eu acabo me identificando mais quando leio as páginas do Antigo Testamento são exatamente aqueles que Jesus puxou a orelha de forma mais intensa. Eram os fariseus e os escribas. Por quê?
Não tanto, espero eu, né, o farisaísmo com relação à prepotência, mas porque tanto um quanto o outro tinham um rigor religioso e a vida girava, acima de tudo, em termos de questões teológicas. Os escribas eram responsáveis pela manutenção do texto, pela cópia, se tornaram especialistas nestas coisas religiosas. Ora, não é essa precisamente a função religiosa, não é? Aquela pessoa que está à frente de uma agremiação religiosa, há de se esperar que seja aquele especializado nestas questões. Agora, qual é o grande problema? E aí estou falando também num tom quase que de confissão, né? O grande problema é nós nos vermos tentados a abordar as questões litúrgicas e religiosas quase que exclusivamente. E não conseguimos perceber direito como estas coisas se relacionam. Não só no ponto de vista da abordagem, mas pior, do ponto de vista da execução. Porque achamos um nicho, falo por mim, né, na categoria de pastor que sou, um nicho de atuação, que é a atuação num ambiente religioso, de tal maneira que a gente acaba por se distanciar um pouco daquele ambiente não religioso. Eu me lembro quando pastoreava lá em Suzano, uma vez eu cheguei para uns colegas e disse, gente, eu estou cansado dessa vida eclesiástica, eu tomo café, almoço e janto com crente, é crente de manhã, de tarde, de noite, conversa de crente o tempo todo, né? Parece que falta um pouco de ser humano. Mas crente não é humano? Bem, às vezes não é muito não, né? Às vezes a gente vai conversar com algumas pessoas, tem aquela sensação de que a conversa está religiosa demais. E muitas vezes eu desconfiava que a pessoa não conversaria do mesmo jeito se não estivesse diante de um pastor, com seu colega, entende? Palavras seriam outras e tal. Eu disse, eu estou me sentindo muito alienado, quero voltar a ter contato com a realidade. E fiz por um caminho que eu me identifico, que é o caminho dos estudos, né? Voltando para a universidade, estudando outros temas, buscando relacionar a fé com outras áreas da vida. Esse foi o meu caminho. Mas eu começo esse estudo dizendo o seguinte, isso não é suficiente de ordem prática para eu me sentir muito confortável para falar de tantos destes temas. Para vocês terem ideia, esta semana teve hora que eu tive que parar a leitura e dizer, está pesado demais para processar essas informações que estão sendo apresentadas aqui. Não do ponto de vista intelectual, essa é a parte mais fácil, gente, é só você estudar que você aprende, né? Mas a proposta prática, o desafio do que é posto diante de nós. Ou seja, a vida como ela é, o desafio do dia a dia nas nossas relações. Hoje eu gostaria de tratar de um tema que tem como título, em linhas gerais, a injustiça social. Veja, não vai ter tema fácil, não. Daqui até outubro, novembro, a gente só vai ter casca aqui. Por isso que eu peço a paciência de vocês também, para a gente ir pensando junto, e depois a gente abre para alguma pergunta, alguma colocação do que tem. Hoje, especialmente em nosso país, este é um dos temas que continua sendo um desafio falar. Se anteriormente parecia que o tema da injustiça social era um tema de uma bandeira de um certo espectro político e ideológico mais à esquerda, o questionamento de metodologias ou de práticas governamentais, pensando nos mais desfavorecidos, levou a um ambiente muito tenso para discutirmos estas coisas. A ponto de algumas pessoas dizerem que assistencialismo não é a postura cristã, nós temos que defender um Estado absolutamente liberal, autônomo, cada pessoa cuida da sua própria vida, e ver, falo como cristão e como pastor que tenho observado, muitas vezes, muitos dos nossos que professam a fé cristã, abraçando como forma de enxergar esta realidade, muito mais uma ideologia política do que a visão da palavra de Deus. E aí, de antemão, eu antecipo a conclusão, em um aspecto, que é o seguinte, eu não vejo nenhuma das propostas humanas, ideológicas, partidárias, serem legítimas herdeiras do pensamento bíblico ou cristão. Em outras palavras, nenhum partido, nenhum espectro político vai ser puro aquilo que a palavra de Deus diz. Você pode ter alguns mais próximos, outros mais distantes. Você pode ter alguns que alguns aspectos pegam, mas outros deixam de fora. Você pode ter alguns que têm elementos muito positivos, mas ao mesmo tempo tem outros elementos muito negativos dentro da mesma proposta. De tal maneira que, cuidado. Não é? Volto a dizer, como cristão e como pastor, tenho sofrido algumas conversas aí com gente pressionando, quase que dizendo, se posicione politicamente, ideologicamente. Eu digo, meu posicionamento é a Bíblia, eu não vou fechar com nenhum candidato ou partido ou espectro político, porque eles caminham ao vento da maré e do momento.
E a palavra de Deus vai nos desconcertar em alguns pontos. Vamos dar uma olhada para esse texto. Ele convida a voltar para o texto de Efésios, capítulo 2, para nós considerarmos primeiro um elemento. Né? Qual é o elemento aqui? O elemento da inclusão. Se nós falamos de injustiça social, necessariamente nós vamos falar em segmentos da sociedade mais fragilizados. Segmentos da sociedade, porções, grupos, pessoas que estão à margem dos benefícios ou da proteção que a sociedade oferece, ok? Então, a injustiça, o próprio termo já carrega com isso, de que a distribuição dos benefícios, do cuidado, da proteção, não se dá de forma igualitária. Bem, Paulo não está falando disso aqui nesse texto. Nesse texto não, a gente vai ler um outro texto que tem questões de conotação social mais fortes, mas ele está falando de um ponto que foi muito importante na vida da igreja. Com o advento de Cristo, a vinda de Cristo, sua vida, sua morte e ressurreição, a igreja cristã nasce como uma instituição extremamente rica e diversificada. Algo não experimentado até então pelo judaísmo e não experimentado pelas instituições conhecidas no mundo. O próprio Império Romano, embora fosse de uma abrangência gigantesca, envolvesse inúmeros povos, não abrangia e não oferecia para todos aqueles que estavam vivendo nos limites do seu império condições minimamente igualitárias. Haviam cidadãos e havia escravos, havia não cidadãos. Veja, pelo menos 3 categorias aqui. Cidadão com pleno direito, com direito a julgamento, justiça, a corte de César. Não cidadãos que não tinham esses mesmos direitos. E o escravo, que não era dono nem mesmo de sua própria liberdade, de dizer qual é a hora que ele vai dormir, que ele não vai dormir, com o que ele vai fazer. Quando chega a fé cristã, aí Paulo explica aqui que a igreja tem uma característica. A igreja é a composição de pessoas distintas, reunidas em um único corpo, o corpo de Cristo. Dá uma olhada como ele diz. Paulo parte da realidade que no primeiro século especialmente era muito forte, que era de que maneira as etnias comporão essa coisa chamada igreja. Quem vinha do judaísmo se achava herdeiros melhores, de primeira grandeza, por serem descendentes de Abraão. Vocês conhecem as conversas de Cristo com os judeus e tudo. E aí Paulo vai descrevendo o seguinte: olha, lembrem de que vocês, a igreja como um todo, vocês já foram gentios na carne. Ele está falando para aqueles que vieram de fora da aliança, que eram do mundo romano pagão. Vocês eram assim, eram chamados incircuncisão, ou seja, não eram judeus, não foram circuncidados, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Aí Paulo volta a lembrar, verso 12. Naquele tempo, ou seja, antes de vocês serem cristãos, vocês estavam sem Cristo. Estavam separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa era a realidade do pagão, ou seja, do não cristão e não judeu. Adorador de Baco, de Afrodite, de Júpiter, não é? Com a adoração da criatura, com politeísmo, com vida imoral, explorações, tinha uma série de desvios. Ele disse: vocês eram estes ignorantes, alienados. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, ignorantes, distantes, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Foram trazidos para perto. Perto de quem? De quê? De Deus, da comunidade do povo de Deus. Verso 14, ele diz: Cristo é a nossa paz, porque de ambos ele fez um, tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. E ambos quem? Lembra, Paulo é um judeu falando à igreja do primeiro século. Então a lógica sempre parte do judaísmo e daqueles que estão fora do contexto dessa aliança. De ambos, quem são esses ambos? Quem já era da aliança, quem já tinha a palavra de Deus, quem conhecia o culto, sabia sobre Deus, tinha a esperança de Israel, participava do estudo das Escrituras, tudo isso. Mas que incorreram, ao longo do tempo, de cair na tentação que eram melhores, que eram superiores aos outros. Preste atenção, porque qualquer semelhança não é mera coincidência. Toda religião tende a produzir no religioso uma autoconfiança e um sentimento de superioridade.
Por quê? Ele diz, eu estou sendo diligente naquilo que está sendo proposto. Eu sei o quanto eu estou me esforçando para seguir essas regras aqui. E aí a tendência é a pessoa se achar melhor ou superior do que aquele que não se dedica da mesma maneira. Essa é a lógica da religião, não é a do evangelho. Tá? O que Paulo está dizendo aqui precisamente é, Deus reuniu de ambos, que havia aquela inimizade. Aqueles religiosos olhavam e diziam, esses são os pecadores. Lembra do ministério de Cristo? Isso ocorre o tempo todo. Dizia, esse cara é lá profeta? Se ele fosse profeta, sabia quem era essa mulher que está vindo conversar com ele, que é uma prostituta. Olha quem ele está convidando para ser discípulo dele. Um cobrador de impostos, uma pessoa leprosa, ele se aproxima, a lei dizia que não podia se aproximar. Ou seja, olhava o mundo entre pessoas dignas e que se esforçam para agradar a Deus, e as indignas, que são rebeldes e que não merecem. E Paulo está dizendo, Deus fez do seu povo esses grupos que eram divididos e como que inimigos. Porque, por outro lado, existe o fator reação também. Se você é tratado o tempo todo como menor, desprezado, miserável, indigno, isso tende a gerar no seu coração uma revolta, uma angústia, acusar o outro de hipocrisia, farisaísmos. Quem você pensa que anda com o nariz arrebatado, você não é melhor do que ninguém, não é? Esse sentimento é natural. E Paulo está dizendo assim, esta inimizade foi derrubada por Cristo na cruz do Calvário. Ele aboliu na sua carne, versículo 15, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. A série de ordenanças, de regras que a lei mosaica dizia, ele diz, olha, Cristo, ao cumprir a sua obra, ele executa todas essas ordenanças, de tal maneira que você se tornar aceitável diante de Deus pela obra que ele fez. Você é reconciliado com Deus, se torna uma nova criatura, um novo homem. E assim, diz o verso 16, ele reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo a inimizade. Na sua obra, isso aqui é evangelho, preste atenção. O que é o evangelho? Que eu falei que é diferente da religião e diferente da revolta com a religião. Porque, basicamente, toda a humanidade pode ser dividida entre pensamento não evangélico, enquanto de evangelho, entre religiosos e arreligiosos. Os religiosos são aqueles que estão se esforçando o tempo todo para cumprir regra e se fazer melhor, e crescer, e ganhar pontinho lá no céu, e evoluir espiritualmente pelo seu esforço. Está aqui. E nessa luta, ele olha para o outro e diz, esse cara não está se dedicando quanto eu, não está se dedicando tanto, ele não merece não, eu vou chegar lá, ele não vai não. Percebe? E o não religioso que diz, vá se catar, né? Você acha que é melhor por causa desse esforço todo, que você vai conseguir alguma coisa por causa desse mérito? Aí vem o evangelho, que é o quê? É impossível para você atingir a perfeição, que é o padrão de Deus. A sua confiança não pode estar no seu esforço, nem a sua confiança pode estar na sua autonomia, de você levar uma vida independente. Importa sim a maneira como nós respondemos aqui. Mas todos vocês são incapazes de cumprir o padrão de Deus. Então Deus mandou o Salvador, o seu Filho, para cumprir perfeitamente. E aqueles que se rendem ao seu Filho e dizem, eu confio nele, é a graça dele, é o perdão dele, é o mérito dele, é a obediência dele, é a força dele, é o poder dele. A única realidade que pode me transformar é isso tudo que eu confio. E aí Paulo está dizendo, quando Cristo cumpre, pela sua obra e pela fé nele, ele reconciliou pessoas que se olhavam como inimigas por terem projetos de vida opostos, concordam? O projeto religioso da austeridade e o projeto da autonomia. Se eu quero saber lá de religião, não, eu vou buscar a minha felicidade, o que importa é ser feliz. Tanto um quanto o outro, quando reconhece que estão errados, porque ambos estão procurando uma satisfação baseada nas suas próprias ideias, quer seja pelo caminho da obediência, quer seja pela independência, se rendem a Cristo. E agora, ao se renderem a Cristo, a barreira é dividida, é acabada, é destruída. Porque tanto um quanto o outro se vê necessitado do Salvador. Tanto um quanto o outro olha para Jesus e diz, ele é para mim. Era impossível para mim alcançar esse caminho de Deus, quer pelo meu esforço, quer pela minha rebelião. Mas ele conseguiu em meu lugar, e eu quero ele, e segui-lo. E Paulo está dizendo, ele reconciliou. Verso 17, vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Olha que coisa linda.
O que é o Evangelho? É a notícia de que Jesus, com a sua vinda, com a sua morte e ressurreição, trouxe reconciliação com Deus, paz. Justificados, pois, mediante a fé, Romanos 5:1 diz o quê? Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Para quem? Para quem estava longe, rebelde, sabe aquela ovelha perdida, esgarrada, quilômetros de distância, que o pastor vai lá e resgata? Ou para quem estava perto, o filho que ficou dentro de casa, não o pródigo que saiu para gastar com meretriz, mas o que ficou dentro de casa, que ficou todo revoltado, quando o outro voltou e foi dado uma festa. Eles, tanto um quanto o outro, precisavam de reconciliação, ou não? Aquele primeiro, porque ele tinha se rebelado. E o segundo, porque se achava merecedor. Não, o outro não é digno, não. Eu fiquei aqui todos os dias. Quando a coisa ficou difícil, quem sustentou as pontas fui eu. E eu tenho um lugar melhor. Mas o pai acolhe o filho. E aí acolheu a ambos. É isso que Paulo está dizendo. Ele evangelizou a paz, a reconciliação, com quem estava longe, ignorante, rebelde, e com quem estava perto. Mas que não pelo fato de estar perto significava que era menos necessitado da graça. Porque o problema de quem está perto é começar a achar que é merecedor. A proximidade gera esse risco. Ao mesmo tempo que cauteriza a mente, porque você está tão acostumado com a sarça brilhando, que depois você anda naquele lugar como se fosse um terreno comum. Usando a metáfora aqui, tá? Do que ocorreu com Moisés. Peraí, Moisés, tira a sandália dos pés. Essa terra é santa. Aqui não é terra das suas cabritas, não. Sou eu, Senhor, que estou falando com você. Veja se não é exatamente esta a grande tentação para quem está na aliança há muito tempo. Se sentir melhor, porque não pisou na jaca, né? Não fez muitas coisas absurdas. Mas essa intimidade pode gerar uma indiferença. Tanto este que está perto quanto que estava longe precisa dessa reconciliação. E aí no verso 18 ele diz, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. O mesmo acesso. E aí ele descreve no verso 19, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Que imagens ricas e poderosas Paulo está dando aqui. Olha só, não sois estrangeiros nem peregrinos. Imagens que vêm do Antigo Testamento, da imagem que o judeu tinha. Porque os judeus foram estrangeiros no Egito, não foram? Eram como que refugiados lá, era uma minoria, que depois se tornou um número muito grande. Estrangeiro, não era o país deles, eles estavam ocupando outro espaço, não era a terra deles, eles tinham essa certeza, esse sentimento, isso não é a minha terra. Mas também o quê? Peregrinos, quando eles saem do Egito, durante 40 anos, eles peregrinam pelo deserto até chegar à terra prometida. Não tem sensação mais insegura do que a do peregrino. Essa ideia do estrangeiro e peregrino, gente, acreditem quando eu digo que estes textos bíblicos ganharam outra vivacidade na minha vida depois que eu fui para o campo missionário. Fui viver em um outro país que precisava de autorização do país para viver lá, porque eu não era um cidadão albanês, então eu precisava que o governo dissesse, você pode viver aqui. Isso é ser um estrangeiro. É você não ter a tranquilidade no final do dia, dormir e saber que ao vencer esse prazo, depois você vai continuar tendo o direito de viver ali, porque aquela terra não é sua. Nenhum de nós pensa nisso, a gente nasceu brasileiro, pelo menos os que estão aqui, né, eu penso que sejam todos, você não se preocupa com isso. E eu me lembro perfeitamente quando eu voltei, que eu desci no aeroporto de Guarulhos com a minha família, e eu vi o pessoal da Polícia, né, Federal dizer, seja bem-vindo ao Brasil. Eu falei, obrigado. Obrigado, aquela sensação, não vou precisar mais ficar com aquela angústia de, será que eu vou conseguir continuar vivendo aqui? Eu vou ter que fazer a mala e sair correndo. É um drama típico de missionário, né? Estrangeiro e peregrino. Ele diz, não é essa a condição espiritual de vocês. Vocês não são mais estrangeiros no reino de Deus. Esse reino é de vocês. Vocês não são mais peregrinos aqui. Esta terra espiritual é de vocês. Agora, olha o verso 19, coisa linda que ele diz. Mas sois concidadãos dos santos. Ou seja, o cristão, quem crê em Jesus como Senhor e Salvador, tem uma cidadania infinitamente mais preciosa do que o green card ou o passaporte europeu. Vocês têm uma cidadania santa. São concidadãos, ou seja, são cidadãos igualmente com os outros que Deus já tinha separado para ser dele. Cidadania celestial. Não está de favor, não está com uma licença durante um tempo,
Você é cidadão do reino dos céus. É esta a realidade cristã. De quem? De quem estava perto e creu em Cristo como Messias Salvador, e quem estava longe, ignorante, pisando na jaca, aí se arrependeu e creu em Cristo como Salvador. Tanto um quanto o outro, Deus disse: venham, vocês são cidadãos do meu reino, igualmente, têm acesso a mim. E sois da família de Deus, Paulo diz. Não é só uma cidadania, mas é uma intimidade, um relacionamento com Deus. De novo, isso é extremamente poderoso para ambos os grupos, ou não? Para quem está distante, e eu me lembro perfeitamente, houve um período que eu não tive a convicção bíblica guardada em meu coração, e até hoje eu me lembro na adolescência, quando o evangelho veio aos meus ouvidos e eu abracei a nítida, consciente e profunda mudança de que agora eu sei quem Deus é e eu agora converso com Ele e Ele me aceitou. Gente, não há realidade mais poderosa na vida do ser humano do que dizer: achei Deus. Aí depois você descobre que foi achado por Ele. Na verdade você o achou porque Ele lhe achou primeiro, né? Mas você o achou. Já encontrei o meu Senhor. Pois bem, Ele está aqui, Ele se mostra como nosso Pai, como aquele que ouve as nossas orações, que nos acolhe, que nos perdoa, que nos fez sentar na sua mesa, na sua casa, como parte da sua família. Sabe, aquela realidade, e por isso que a doutrina da adoção é fantástica, a gente fala pouco sobre ela, né? A doutrina da adoção diz exatamente isso. O que éramos? Éramos filhos de outro, éramos rebeldes, mas Deus nos acolheu como seus. A nossa natureza é a do nosso pai e da nossa mãe, não é de Deus. O DNA, tanto físico quanto espiritual nosso, é de rebelde. Mas Deus diz: vem cá, crê em mim, se arrependa, confie em mim, e eu lhe adotarei como meu filho. Você vai ter acesso a mim e às graças, igual ao meu filho legítimo, Jesus, que tem a mesma natureza minha, e como filho mais velho e resgatador, lhe dá o direito a estes mesmos benefícios. Foi isso que ele fez conosco, todos. E aí Paulo diz no versículo 20: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. A igreja está edificada sobre Cristo, no qual o edifício bem ajustado cresce pelo santuário dedicado a Deus, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. A igreja é edificada em Cristo Jesus. Bem, esta palavra aqui, baseada nesse texto, eu gostaria de destacar algumas lições para nós aqui. A primeira importante é que a palavra de Deus nos apresenta a realidade da igreja de Deus como a composição de um único povo, com igual acesso e comunhão com o Senhor, independente de suas características prévias ou individuais. Tanto faz se era judeu ou se era gentil, se era homem ou era mulher, se era rico ou era pobre, se era inteligente ou tolinho, se tinha uma classe social elevada, poder político, ou era um escravizado, se fazia parte de uma tradição religiosa de fundamento bíblico, ou se veio da mais absurda das experiências pagãs. Quando nos arrependemos dos nossos pecados e cremos em Cristo, todas essas diferenças não têm nenhum impacto na nova condição espiritual nossa. Porque Deus nos coloca na condição dos seus filhos, cidadãos do seu reino, sentados à mesa igualmente. Veja a fé cristã e se ela não comunica exatamente isso. Olhe para a ceia do Senhor. Há diferenciação na ceia do Senhor? Nenhuma. Todos os cristãos comem do pão e bebem do vinho, indicando que todos nós temos acesso ao mesmo Cristo, independente de se vemos de gerações de aliança ou se entramos na semana passada, independente se nós nos revoltamos muito ou fomos autoconfiantes religiosos, todos nós cremos em Cristo e fomos reconciliados. Esta realidade é uma realidade importante para nós pensarmos como cristãos. Agora eu vou fazer a virada aqui para a aplicação do ponto que a gente está discutindo, que é a questão da injustiça social.
Os profetas, eu me lembro quando eu fiz Instituto Bíblico, eu tive uma professora irlandesa, ou era escocesa, agora estou em dúvida, a Debbie. E ela serviu muito tempo no Brasil, era professora lá no nosso Instituto Presbiteriano, lá em Recife, e ela falava o seguinte: nós podemos resumir a mensagem dos profetas numa palavra de condenação de 3 Is, para ficar fácil lembrar. Os profetas pregavam contra a idolatria, contra a imoralidade e contra a injustiça social. O que apontava para as 3 áreas do pacto, né? O mandato espiritual, relacionamento com Deus, denunciando o pecado contra Deus, e os mandatos sociais e cultural, que são as relações horizontais aqui, com as pessoas e com o mundo. Quando nós falamos da injustiça social, nós estamos falando desse aspecto da relação humana, de tratar de maneira inadequada, injusta, aquele que, ou aqueles que, em última instância, são filhos de Adão e Eva. Portanto, igualmente seres humanos, e que não deveriam ser tratados de forma diferenciada. Agora presta atenção, porque é nessa hora que a gente tem que fazer uma análise humilde, porém corajosa, na nossa própria realidade, para pensar qual é a injustiça social que se manifesta mais próximo de mim. Porque elas são inúmeras. Elas podem ocorrer de acordo com vários critérios. E ao longo do tempo e das geografias distintas, elas se manifestarão distintamente. Nós, como povo brasileiro, somos um dos povos mais miscigenados que há. A nossa composição brasileira, multiétnica, é assim. Nós temos todas as matizes, né? Você encontra uma pessoa mais clara, uma mais escura, um de meio tom, e não apenas no tom da pigmentação da melanina, né? Mas também de traços de ascendência japonesa, né? Indígena, né? Europeia, africana. Tem vários aqui que nos compõem. De tal maneira que não é muito estranho nós vermos essa mistura entre nós. O que não significa dizer que não experimentemos algum tipo de diferenciação e de valorização pela etnia. Agora, não costuma ser o ponto tão forte como é na maioria dos outros países. Isso foi uma das coisas também que me chamou muita atenção quando estive fora, vivendo, como de cara você conseguia perceber que alguém que fosse de tal e tal etnia não tinha acesso às oportunidades e a lugares da sociedade para uma vida melhor. Isso costuma ser alguns problemas graves em muitos lugares, ao ponto de influenciar até mesmo a vida da igreja. Algumas pessoas falam, não, mas eu ser pastoreado por alguém daquele povo lá, isso aí eu não vou aceitar, não. Porque aquele grupo humano era considerado inferior. Uma sociedade de castas, né? Como a indiana é o exemplo clássico, mas você tem tantos outros. Mas veja, qual é a realidade que nós podemos ver? A etnia, o autor levanta aqui, porque ele é um pastor sul-africano, que cresceu no contexto do apartheid. E ele comenta como aquilo o incomodava e como ele foi educado no contexto para não aceitar aquilo como legítimo. E tem um dado momento que ele cita, depois da morte do presidente, quando um membro do partido dominante, lá, que era um partido branco, assume o governo do país e dá abertura que acabou desencadeando o fim do apartheid. E ele foi entrevistado, por que você está fazendo isso? Reconhecendo esse partido que vem da parte dos negros. Ele diz, olha, durante muito tempo eu acreditei que o apartheid fosse o melhor para a África do Sul. Pode parecer estranho para nós isso, porque a lógica era o seguinte, cada grupo toma conta de seu pedaço. Então, etnia tal fica lá naquela região do país, cuida do seu, etnia tal dos outros. Só que alguns lugares eram compartilhados por mais de uma, então o país era dividido. Esses bairros aqui, os brancos administram, esses outros, os negros da etnia Zulu. Essa parecia ser para mim a melhor forma, porque havia muita tensão entre os grupos. Até que depois de muito tempo eu percebi que isso produziu profundas injustiças, que é o que nós conhecemos, né? Das condições socioeconômicas de um grupo ser muito superior a outro, embora eles compartilhassem a mesma terra. E ele diz, e em virtude disso eu mudei a minha postura. E aí perguntaram para o de Klerk, né, que é o seu nome. Ele era presbítero de uma igreja reformada, né?
O que o levou a essa mudança de postura ou de atitude? E o de Klerk falou o seguinte, quando ele assumiu o governo, foi as minhas convicções bíblicas. Eu não poderia continuar sendo conivente com um Estado que radicalizava, discriminava mais e diferenciava ainda mais a população. E aí ele dá abertura, ele conduz um processo de reconhecimento de outros partidos que não eram nem reconhecidos, inclusive comunista, e aí o país entra num processo que foi irreversível de abertura. Não é? O que é importante nós percebermos? O autor destaca algumas ideias que eu gostaria de destacar para nós nesta noite também. Alguns conceitos bíblicos para nós pensarmos aqui. Preste atenção, que é agora que vai chegar o nosso ponto. Eu estava falando até agora sobre questões étnicas, mas as injustiças sociais, as fragilidades, as diferenciações de acessos e de condições, elas podem ser de vários fatores. O étnico é um deles. O outro é o econômico em si, propriamente dito. Não é? Você pode ter vários outros. E aí é importante nós pensarmos nos princípios e conceitos bíblicos. Vamos dar uma olhada aí, o Salmo 122. Salmo 122. Salmo não tem capítulo, né? Cada salmo já é uma unidade autônoma. Salmo 122, versículos 6 e 7. Olha o que nos diz. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. A palavra bíblica hebraica traduzida por paz aqui é shalom. Shalom. Mas shalom é um conceito muito mais amplo do que simplesmente paz, como ausência de guerra ou conflito. A palavra shalom traz consigo um conceito de paz, segurança, bem-estar, prosperidade, bem-aventurança, bom uso. Ou seja, é uma ideia que sintetiza uma boa realização aqui na vida. É isso que significa shalom. É muito rico e muito vasto. E a Bíblia apresenta essa paz como sendo o objeto a ser perseguido pelo povo de Deus. Vamos pensar de novo, como é que se aplica aqui a questão da justiça social, ou da injustiça social? Que segmentos da nossa sociedade, da nossa população, estão sendo privados destas bênçãos? Será que a segurança em nosso país, em nossa sociedade, ela é oferecida igualmente para todos os segmentos? Será que os recursos, os acessos às oportunidades de trabalho, de educação, de manutenção, são oferecidos para todos? Há segmentos em nossa sociedade que não desfrutam de bem-estar, por mais que queiram. Percebe? Não se trata simplesmente aqui de uma iniciativa, se trata de nichos. Portanto, desde os dias imemoriais, quando o pecado entrou, nós vemos que há segmentos que ficam à margem desses benefícios e que estas pessoas devem ser vistas e percebidas. E mais do que percebidas, devem ser objeto de nossa ação graciosa para que eles desfrutem também deste shalom. Pegando o exemplo do autor que ele coloca do apartheid da África do Sul, ele diz que uma parte significativa da população nativa não tem acesso a esse shalom. E eu não poderia continuar me dirigindo à igreja todo domingo, prestando culto a Deus. Lembra, ele era presbítero quando ele assume, né? Depois ele assume o governo da África do Sul, como se isso não tivesse nada a ver conosco. Agora, não é a missão da igreja, enquanto instituição, fazer isso. Mas nós, enquanto cristãos, não podemos estar alheios a esta realidade na qual nós estamos inseridos. E aí vem a pergunta inquietante, né? Onde estão, no seio da sociedade brasileira, cristãos com uma maturidade social? Não apenas com conhecimento bíblico, que professou a fé, mas com consciência, com capacidade, com visão e com trânsito para atuar nesta área. Nós não temos estadistas, pessoas com visão do todo, do grupo, do mundo e da população. O segundo conceito é o conceito de justiça. É um outro conceito bíblico. Se o shalom é esta promoção desse bem-estar geral, a justiça diz respeito a você oferecer
apropriadamente condições para que ninguém seja defraudado. Quem é que costuma sofrer injustiça? Na Bíblia, é claro, quando a palavra de Deus nos alerta sobre aqueles que estão fragilizados nas relações. No modelo patriarcal do Antigo Testamento, quem era? As viúvas, os órfãos. Por ser uma sociedade patriarcal, era o homem quem defendia. Quando uma mulher via perder o seu marido e não tinha filhos com idade suficiente para defendê-la, ela estava fragilizada nessa sociedade. E nesta situação não foram poucos os que foram abusados de quem tinha condições. Opa, ali tem alguém fragilizado, vamos tirar vantagem destas pessoas. Dá uma olhada aí em Salmo novamente, 72 agora, de 12 a 14. Salmo 72, de 12 a 14. Nos diz assim, falando sobre Deus, Salmo 72, de 12 a 14. Porque ele acode ao necessitado que clama e também ao aflito e desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado e salva a alma aos indigentes. Redime a sua alma da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Deus mesmo. Ele está atento. Em Levítico 19, 15, vamos dar uma olhada, o terceiro livro da Bíblia. Vai lá, Levítico 19, 15. Mais um exemplo aqui desta realidade. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Então a justiça é entregar devidamente o que é devido a cada um. Se nós pensarmos, como é que, como cristão, eu estou atento a isso? Eu posso dizer que o nosso país é um país justo? Simplesmente justo. Vamos pegar um exemplo claro aqui. O crime é igualmente julgado e a sentença aplicada em todos da sociedade? Isso seria justiça. É claro que não, né? Há pessoas que nesta relação saem com vantagens aí, que têm acesso a se utilizar vários recursos da lei e empurrando o castigo que ele merece, por ter sido um transgressor. Enquanto que outros são punidos muitas vezes indevidamente. É um tema bíblico, a justiça. A seguridade social, a assistência para aquele desvalido. Dá uma olhada, Levítico, novamente, capítulo 19. Olha o que diz os versículos 9 e 10. Levítico 19, versículos 9 e 10. O mesmo capítulo. Quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. O que é isso aqui, gente? Era o Bolsa Família da época de Israel. Era um modelo diferente, uma sociedade agropastoril, não era tudo passando por um caixa econômico, né, um banco central distribuindo, mas o que a lei de Moisés dizia é o seguinte: você que tiver sua propriedade, na hora da colheita, deixe uma parte para aquele que não tem. Retire, mas deixe umas azeitoninhas lá, deixe umas hastes de trigo, deixe para que aquele que é estrangeiro e peregrino, ou seja, ele não tem terra, ele não tem posse, ele não fique privado de o mínimo para se manter, e assim passe fome. Deixe. O curioso nós percebermos é que, diferente de uma legislação centralizada no Estado, presta atenção isso aqui, o Israel do Antigo Testamento tinha a ética social, ou da previdência social, baseada na consciência de responsabilidade social. Era uma medida de generosidade. Isso é impensado para nós aqui no Brasil. Não é verdade? Quando a gente pensa, o coitado desvalido, necessitado, o governo tem que dar alguma coisa para ele. O governo, né, essa entidade, eu terceirizo para ele. Mas o governo não gera riqueza, ele tira de nós, dos impostos. Então, assim, querendo ou não, somos nós quem fazemos. Quando não queremos, com a alta taxação. Se for eficiente, chega naquele necessitado. Se não for, aí chega nos outros, né? O que Israel do Antigo Testamento dizia era o seguinte: seja você o provedor do necessitado. Tire a sua parte, mas separe uma parte para a generosidade.
Graças a Deus. Esse é o ponto que se coloca aqui. Amor é um outro princípio que nós devemos pensar. Porque a exploração, a injustiça, é uma explicitude da falta de amor para com o próximo. E o amor na Bíblia não é um sentimento simplesmente. Jesus diz, vocês vão provar o amor para comigo guardando as minhas palavras. Eu provei o meu amor dando a minha vida pelos meus amigos. Olha o que Jesus diz em João 15, 13. João 15, 13. Vamos dar uma olhada aí. João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Ou 1 João 3,16. Nós conhecemos João 3,16, né? Todo mundo conhece, mas dificilmente lembramos de 1 João 3,16. Que diz, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós e nós devemos dar nossa vida pelos irmãos. No livro de Atos dos Apóstolos, nós lemos que as pessoas chegavam naquela primeira geração a vender suas propriedades e distribuir entre os outros que estavam necessitados. Agora preste atenção, eu me lembro quando eu estava na Albânia, uma vez eu fui abrir uma conta, que eu precisava ter uma conta local, e a gerente da conta era uma irmã em Cristo, ela falou o seguinte, o comunismo pegou as suas ideias da Bíblia, só tirou Deus. Aí eu falei, eu pensando comigo, eu não ia debater com ela, né, lá na agência bancária, eu disse, tem alguma diferença muito grande entre uma coisa e outra. No regime socialista, ou mesmo comunista, né, o Estado é dono de tudo, você não é dono de nada. Então é tirado de você para ser redistribuído segundo o critério de igualdade do governo. Na palavra de Deus, a distribuição é voluntária. Ninguém era forçado a dar nada. Você dava como resultado de amor. Isso é o oposto de imposto. Imposto já está dizendo, foi imposto a você perder aquela parte lá. O amor você tira e entrega. Foi exatamente como Cristo fez. Não lhe foi imposta a morte, foi uma escolha. Quando Pilato diz, você sabe com quem que você está falando? Eu tenho autoridade para tirar você da morte da cruz. Ele diz, rapaz, nenhuma autoridade você teria se do céu não lhe fosse dado. Ninguém tira a minha vida. Eu espontaneamente a dou. Certamente a sensibilidade e o amor para com o próximo faria toda a diferença. E por fim a misericórdia. A misericórdia significa dizer que nós entregamos favor, graça, auxílio, bondade para o outro, não porque ele merece, mas porque nós mesmos temos experimentado já isso da parte de Deus. Como nós experimentamos, nós entregamos. Esta realidade, Deus alerta o seu povo desde os dias de Moisés, quando em Deuteronômio 7, versículos 6 e 7, disse, porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou. É esta certeza que o povo de Deus devia carregar. Deus foi misericordioso comigo, eu deverei ser misericordioso com o próximo também. Então vamos concluir aqui, queridos, o estudo dessa noite, não é? Quando nós pensamos em injustiça social, isso significa dizer que como cristãos nós devemos estar atentos a quem em nosso contexto, no contexto desde o meu individual, da minha vida, próximo a mim, são pessoas que estão fragilizadas nas relações, que não tem quem os defenda, que estão sendo explorados, que passam por necessidades, e de que maneira eu posso intervir para isso? O primeiro ponto, eu pessoalmente, generosamente. É um desafio para todos nós, não é? Eu confesso que para mim é muito grande. Segundo ponto, pensar um pouco mais abrangente para aplicar aqui. Como cristãos nós temos que pensar na legitimidade e a necessidade de uma carreira política, para entrarmos na estrutura e contribuir para o bem da nossa sociedade. Orarmos por isso e participarmos desde pequenos lugares, como o condomínio onde nós estamos, a sociedade de pais e mestres, na escola, do nosso bairro, o que nós podemos fazer, juntando força com outras pessoas, independente da religião, da filosofia delas, para o bem do nosso próximo. Isso é agir em favor de que estes benefícios alcancem aqueles que não têm quem fale por eles. Se ninguém olhar com misericórdia e compaixão, eles não terão ninguém. Esta é uma visão cristã, nas sociedades, em ONGs, né, participar. De que maneira nós poderíamos contribuir?
Um dos exemplos seriam trabalhos voluntários, além do dia a dia. Não é? Eu me lembro perfeitamente, quando era membro lá da igreja de Campina Grande, um dos irmãos, eu não vou citar o nome dele aqui, veio a ser presbítero da igreja depois, era um médico, e de tempos em tempos, eu acho que um horário na semana, era um dia, ou era uma manhã, ou uma tarde, ele abriu o seu consultório para atender pessoas que não tinham condições de pagar. Era uma maneira de fazer isso. Se a pessoa não tem, eu generosamente o faço. Há um outro irmão nosso, conhecido, presbítero médico também, que de tempos em tempos tirava parte de suas férias e viajava para áreas carentes, entre ribeirinhos da Amazônia, ou pessoas que não tinham acesso ao sistema de saúde, para socorrê-los. Pessoas que cooperavam no CRC, um programa nosso daqui, em áreas desprestigiadas. O que eu tenho? Bem, eu posso ensinar um pouco de gramática, reforço matemática, aula de computação. Percebe assim a amplitude de coisas que nós podemos fazer para amenizar o sofrimento daqueles que estão fragilizados nessas relações e que perderam, que não têm o mesmo acesso. É uma mentalidade muito diferente que nós precisamos desenvolver. Em outras sociedades de pano de fundo cristão, é comum uma pessoa que veio a prosperar na vida tirar uma boa parte dos seus recursos e doar para a escola que o formou, que diz, foi um instrumento para eu me tornar esse profissional bem-sucedido que sou. Então eu vou doar para que bolsas sejam dadas a outros alunos que tenham o mesmo acesso. Certamente nós temos muito o que desenvolver nessa área, como mordomos de Deus, no meio de uma sociedade com tanta injustiça como a nossa. Vamos orar ao Senhor e encerrar esse nosso encontro de hoje. Deus bendito, nós te rendemos graças pela tua palavra, pedimos a tua compaixão, a tua misericórdia a nós. Ajuda-nos a sermos instrumentos do shalom, da paz, da segurança, da bênção, do bem-estar, da prosperidade, da harmonia. Ajuda-nos, ó Deus, pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos ajude